Olá, continuando a apresentação dos meus vídeos sobre viagens realizadas, hoje eu vou apresentar a Armênia. O meu foco é investir no turismo cultural e durante as minhas viagens eu procuro observar as atrações culturais existentes, relatar a história do país e expressar as belezas naturais e encantos encontrados pelo caminho. Dessa forma, vou hoje apresentar a Armênia, um país que vem crescendo nos últimos anos no que diz respeito ao turismo e tem atrações que têm tudo a ver com a sua identidade milenar. É um país sem costa marítima, localizado numa região montanhosa na Eurásia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, situado no sul do Cáucaso. Geograficamente, ela tem 99,9% do seu território na Ásia, mas possui extensas relações sociopolíticas e culturais com a Europa, sendo por isso considerada parte integrante da Europa. Sua moeda é o dram. A Armênia é povoada desde os tempos pré-históricos e, segundo diversas lendas, era lá onde se localizava o Jardim do Éden. O país se localiza no Planalto, ao entorno do Monte Ararat, local onde a Arca Noé encalhou após o dilúvio. Historicamente, ela foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião do Estado em 301. A Armênia é constitucionalmente um Estado secular devido à fé cristã, com uma grande identificação com o povo. O cristianismo desenvolvido pelos armênios levou à criação da Igreja Apostólica da Armênia por volta do século IV. Um dos episódios mais dramáticos da moderna história armênia é o chamado Genocídio Armênio, conhecido ainda como Grande Crime, que ocorreu entre 1915 e 1923, o que consistiu no extermínio sistemático dos cidadãos de origem armênia do então Império Otomano. Contudo, o episódio é negado até hoje pelo governo turco. Sabe-se que as ações de massacre, deportações e marchas forçadas provocaram a morte de cerca de 1 a 1,5 milhão de pessoas. Entre 1918 e 1920, existiu a República Democrática da Armênia, reconhecida pelos turcos por meio do Tratado de Sèvres, e que logo foi anexada pela Rússia bolchevique, juntamente com a Geórgia e Azerbaijão, formando a República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, até a dissolução da União Soviética em 26 de dezembro de 1991. Porém, a independência não trouxe paz ao povo armênio. Desde a constituição da moderna república, ela tem uma pendência importante com o vizinho Azerbaijão. O conflito gira em torno do Nagorno-Karabakh, que, apesar de estar dentro do território azeri, tem os armênios étnicos como maioria da população, estimada em 150 mil habitantes, e eles não aceitam o domínio azeri.
Continuando a apresentação sobre a Armênia, vou falar agora de lugares super interessantes que visitei e vale a pena conhecer, né? Sendo a Armênia um país muito interessante, que está localizado nos planaltos circundantes das montanhas bíblicas de Ararat, sabe-se que no ano 301 ela foi a primeira nação soberana a aceitar o cristianismo como religião do Estado. Então, muitas das suas edificações que mais impressionam têm a ver com a religiosidade. Um país com uma história de tantos séculos, com verdadeiras riquezas arquitetônicas, pode ser considerado um museu a céu aberto de arquitetura antiga. Vamos então conhecer aqui algumas dessas estruturas. Primeiro, Templo de Mir em Garni é um dos edifícios mais antigos de templos pagãos pré-cristãos. Fica no vilarejo de Garni. É uma construção do primeiro século, sendo o único templo pagão na Armênia que sobreviveu à cristianização do país no início do século IV. É uma estrutura com colunas greco-romanas na Armênia, sendo a única na Armênia em toda a antiga União Soviética. Desabou no terremoto de 1679 e foi reconstruído entre os anos 1969 e 1974. Um outro lugar super interessante que vale a pena conhecer e tem muita riqueza cultural e histórica é o Mosteiro de Kor. Atualmente, a Armênia é famosa por seus templos e igrejas cristãs, e um dos principais santuários da República é o Mosteiro de Kor-Brat, que fica bem próximo à fronteira com a Turquia. Existe uma história muito interessante. Originalmente, este lugar abrigava uma prisão subterrânea, onde por 13 anos São Gregório, o Iluminador, foi mantido a mando do rei Tirídates III. Por que Gregório o Iluminado? Gregório era filho dos nobres armênios Anesis e Onok. Onassis, foi encarregado de assassinar o rei Corros II, um dos reis da dinastia, e foi condenado à morte. Gregório escapou por pouco da execução com a ajuda dos seus tutores, Sofia e Ivtag, e foi levado para Cesareia, na Capadócia, onde foi dado a um santo padre cristão por nome Firmiliano para ser educado, e assim tornou-se um devoto cristão. Por outro lado, Tirídates e sua irmã, que eram filhos do rei Khosrov II, ainda eram crianças e também conseguiram ser poupados. Foram enviados para Roma, onde receberam uma educação pagã digna da nobreza da época. O pequeno monarca recebeu também esmerada formação militar, destacando-se pela valentia. Voltando anos depois, vamos agora falar de Gregório. Já adulto, ele se casou com uma moça chamada Miriam, que era devota cristã, filha de um príncipe armênio cristão na Capadócia. Porém, mais tarde eles se separaram para que Gregório pudesse se dedicar à vida consagrada. Deixando a Capadócia, ele voltou para a Armênia. Na época, Tirídates III era o filho falecido do rei Khosrov II,
era o rei. Por quê? Por interesse do Império Otomano, que desejava tirar a Armênia do poder dos persas, ele retomou o que era seu por direito em 287. Curiosamente, no seu exército estava também Gregório, que era seu colaborador e conselheiro particular. Vitorioso, tornou-se Tirídates III, rei da Armênia. Para agradecer a reconquista, mandou que Gregório fosse pessoalmente oferecer flores e incenso aos deuses no templo pagão. Gregório se negou a obedecer a ordem por ser cristão. Então o rei mandou torturá-lo. Essa é uma história muito interessante que resolvi relatar porque veja só como são as coisas. A situação de Gregório ficou muito pior ainda quando foi denunciado como filho do assassino do pai do rei, Tirídates III. Revoltado, o monarca mandou intensificar as torturas e depois jogá-lo ao fundo da masmorra mais profunda da Armênia, onde ficou no esquecimento por 13 anos. Ocorre que, 13 anos depois, Tirídates III contraiu uma doença contagiosa incurável e sofria muitas dores. E a princesa, que era sua irmã, teve um sonho revelador. Uma voz dizia-lhe que a única pessoa capaz de curar o rei era Gregório. Assustada, mesmo acreditando que ele já havia morrido, enviou um mensageiro à masmorra, que o descobriu ainda vivo. Gregório foi libertado e curou milagrosamente o rei da doença contagiosa por meio das orações cristãs. O que ocorreu em seguida é que, tocado pela fé, Tirídates III se fez batizar juntamente com toda a família e a corte e seu povo. Assim, a Armênia, que foi evangelizada, segundo a tradição, pelos apóstolos Bartolomeu e Tadeu no século I, tornou-se a primeira nação oficialmente cristã no ano 301, por ordem de Gregório, o Iluminador, como passou a ser chamado. O que aconteceu em seguida foi que, na masmorra onde ficou preso e esquecido, foi construído o mosteiro de Khor-Virap, que significa Poço Profundo, para preservar o local original a 40 metros de profundidade. O local se tornou um ponto de turismo e peregrinação. Além disso, o complexo do templo é famoso por sua proximidade com o Monte Ararat, que, segundo a lenda, é o local onde está a Arca de Noé. Um explorador norte-americano declara que, em breve, revelará provas de que a Arca de Noé está mesmo na Turquia. São Gregório, o Iluminador, é hoje venerado não somente como apóstolo e padroeiro da Armênia, mas também como evangelizador das igrejas síria e greco-ortodoxa. Para concluir, vou falar sobre o Memorial Armênio do Genocídio e sobre o Lago Sevan. O Complexo Memorial Armênio do Genocídio é dedicado às vítimas do massacre que aconteceu em 1915, também chamado de Holocausto Armênio. O memorial foi construído em 1967 em Yerevan
né? E todos os anos, em 24 de abril, acontece o Dia da Memória do Genocídio Armênio. E milhares de pessoas, políticos, artistas, músicos, atletas, etc., outros como também figuras religiosas, se reúnem no memorial para homenagear as vítimas. E o Lago Sevan, que é o maior lago da Armênia e da região do Cáucaso e um dos mais altos do mundo, fica na parte central da Armênia, a altitude de 1.900 metros, muito elevado, de uma beleza rara e merece uma visita. É imperdível conhecer este lugar. Vamos agora falar sobre o Palácio do Governo na Praça da República. A Armênia é famosa não só por suas construções cristãs. Assim, o monumento Palácio do Governo, que fica na Praça da República em Yerevan, também merece atenção especial. A construção da praça começou em 1926 e a primeira fase foi concluída em 1929. Porém, outras etapas foram desenvolvidas e concluídas totalmente apenas em 1958. O lugar era conhecido como Praça de Lenin. A estátua do líder soviético Vladimir Lenin foi erguida em 1940, ficando até a dissolução da União Soviética, quando foi removida. A Praça da República é o lugar onde cerimônias e reuniões são realizadas, sendo que a comemoração mais importante é o Dia da Independência. Dando continuidade, apresento a Catedral de São Gregório. São Gregório Iluminador é a maior igreja da Armênia e está localizada em Yerevan, capital do país. A catedral é o símbolo do aniversário de 1.700 anos da proclamação do cristianismo como religião do Estado da Armênia e existem muitas relíquias de São Gregório que foram levadas de Nápoles para lá. Pouco depois da consagração da capital, o Papa João Paulo II fez uma visita ao local. A construção teve início em 7 de abril de 1997 e foi concluída em 2001. Temos também o Teatro Armênio de Ópera e Balé em Yerevan, que foi inaugurado oficialmente em 20 de janeiro de 1933, sendo projetado pelo arquiteto armênio Alexandre Tamanian. O edifício é semicircular, lembrando o Coliseu Romano. Foi construído no estilo de arquitetura medieval armênio. É um lugar muito conceituado, onde já aconteceram mais de 200 óperas e balés diferentes por compositores armênios, russos e europeus ocidentais. Temos também a Grande Cascata de Yerevan, que é uma suntuosa escadaria de 500 metros de extensão,
com largura de 50 metros, com terraços de jardins, mirantes e fontes, que conecta duas partes da capital. A construção das escadas começou durante a era soviética e continua até hoje. Atualmente, o local se tornou um centro de arte contemporânea que muitas vezes recebe exposições e acontecem shows de música ao vivo. Vale a pena conhecer.